Bom dia, amigos. Meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes aqui da Intelbras e hoje a gente está aqui para fazer mais um webinar de redes, dessa vez para falar sobre uma tecnologia do Wi-Fi. A gente vai falar sobre o I3E 802.11ac, uma tecnologia que vem tomando corpo, digamos assim, que vem se tornando cada vez mais popular e que traz algumas vantagens aí na sua navegação e na sua experiência do usuário ou na experiência do seu cliente, o usuário, quando estiver navegando na internet via Wi-Fi. Então, nosso objetivo é falar sobre a tecnologia, sobre conceitos que estão por trás dessa tecnologia, quais são as vantagens e o que você ganha utilizando equipamentos ou implementando equipamentos que têm 802.11ac. Se você quiser, a gente não consegue responder as perguntas aqui ao vivo, né? Mas nós estamos ali no chat respondendo as perguntas, nós estamos também na página que vocês entraram para se cadastrar, respondendo perguntas também. Então, mande sua pergunta lá que a gente vai responder todas no final do webinar. Então, vamos lá. A nossa ideia é falar sobre o 802.11ac. A gente chamou aqui de a nova geração do Wi-Fi. E realmente é. O AC ele veio como um protocolo que vai, de uma certa forma, revolucionar a experiência do usuário na navegação em dispositivos que utilizam conexões sem fio. Então a gente chamou aqui de a nova geração do Wi-Fi. Antes de entender e de falar o que é o 802.11ac, é importante entender o que significa 802.11. De onde vem esse número, né? O que significa isso e o que significa o tal do I3E, ou I3E, ou IEE. Bom, IEE é um órgão internacional, é um órgão que surgiu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, um órgão que cria normas para dispositivos de tecnologia. Então existem outros órgãos, não só o I3E, existe ITU-T, FCC, existem outros órgãos, mas o I3E é um deles e esse órgão cria normas para dispositivos de tecnologia. Então o IEE ou I3E significa Instituto de Engenheiros, Eletricistas e Eletrônicos. Foi fundado nos Estados Unidos, mas hoje existem membros espalhados pelo mundo todo que ajudam a desenvolver essas normas. Então o I3E é um órgão, 802.11 é a norma que fala sobre dispositivos ou soluções de redes em camadas 1 e 2. Então o I3E tem normas que especificam protocolos e características de redes em camada 2 e essas normas são as normas 802. Então, I3E 802 vai ser alguma norma que vai estar tocando no assunto ou vai estar falando sobre redes, seja camada 1 ou camada 2. Nós estamos falando de dispositivos Wi-Fi. Os dispositivos Wi-Fi, mesmo não tendo uma conexão física entre o smartphone e o roteador, existe uma camada física ali, que é a camada de RF, toda a parte de radiofrequência e também de codificação desse sinal, de transformação desse sinal em protocolos. Então existe ali a camada física e a camada 2 também nos dispositivos Wi-Fi. Qual das normas, então, como que eu sei qual a norma do 802 do I3E está falando sobre o Wi-Fi? É o ponto 11. Então toda a norma que você ver I3E 802.11 está falando sobre alguma característica do Wi-Fi, seja característica da parte de tráfego, seja de roaming, que a gente vai falar um pouco aqui, de fast transition, enfim, tudo que for 802.11 vai estar falando sobre o Wi-Fi. Existem outras normas do 802, por exemplo, o 802.16, que fala do WiMAX. É uma norma diferente que fala de um outro tipo de comunicação que usa wireless. Existe o 802.3Q, que fala sobre protocolos de VLAN, como que funciona o sistema de tagueamento de VLANs, 802.1p, priorização de tráfego. Então, existe o 802, diversas normas 802 e o ponto 11 vai falar sobre Wi-Fi. Depois, a letra que vem na frente, ou as letras que vêm na frente, B, G, N, A, C, aí fala cada uma da sua tecnologia, das suas características ali, que vieram por causa da evolução da necessidade das redes, é o que a gente vai ver aqui agora. Então, o Wi-Fi surgiu, o primeiro protocolo que veio oficialmente, digamos assim, e comercialmente do I3E,
veio em 99, a primeira norma final, versão final da norma veio em 99, as primeiras na verdade, que foi o 802.11b e 802.11a. 802.11b trabalhando em 2.4 GHz e 802.11a trabalhando em 5 GHz. As normas foram lançadas simultaneamente, lá em 1999. A diferença principal ali, além da frequência, né, de operação do B e do G, é a taxa de dados. Então, no 802.11b, o sistema tinha velocidades máximas de até 11 megabits por segundo. O sistema de modulação utilizado é o QPSK ou DSS também, que é espalhamento espectral de sequência direta. Já no 802.11a, o tipo de modulação já era modulação QPSK, já sou OFDM, desculpa, QAM. Já são modulações de quadratura e amplitude. Esse tipo de modulação permite um envio de uma quantidade maior de dados. Então, mesmo as normas tendo sido lançadas simultaneamente, o A já saiu com uma capacidade de tráfego maior lá em 99. Só que houve aí uma necessidade dessas redes de evoluírem por conta das necessidades que surgiram. Então, lá em 99 existia o computador conectado no e-mail, às vezes nem no e-mail. Então, eram conexões que exigiam pouco tráfego e não tinha multimídia, não tinha nada disso. A tecnologia foi evoluindo, começaram a chegar outros conceitos aí de multimídia, de imagem e de e-mail e de navegação na internet mais avançados, que exigiram um aumento da velocidade desses protocolos. Então, lá em 2003, o 2.4, que era só de 11 megabits por segundo, virou o 802.11g, na verdade ganhou uma nova versão, que é o 802.11g, que vinha agora também com as modulações QAM ali, e que permitia, até 64 QAM, que permitia agora 54 megabits por segundo, assim como o A de 99. Então, já evoluiu o 2.4, e nessa época, o 2.4 se popularizou por conta do custo dos equipamentos. Lá em 99 já existia a norma 802.11a em 5 GHz, mas o custo era maior do dispositivo do que o dispositivo em 2.4. Então, o que se popularizou foi o 2.4 GHz. Eu acho que lá atrás o I3E não imaginava, e os clientes também, as empresas não imaginavam que existiria essa quantidade de problemas que existe hoje no 2.4, por isso que o que ganhou força foi o 2.4. No entanto, a tecnologia continuou evoluindo, as necessidades continuaram a crescer, aí vieram lá em 2009, né, antes disso, mas em 2009 surgiram as normas 802.11n. Essa norma saiu com alguns rascunhos antes, mas oficialmente ela foi lançada em 2009, o N, permitindo taxas de dados de até 150 megabits por segundo, utilizando utilizando modulação também de 64 QAM por antena. Então, em 64 QAM, com uma antena, o sistema já conseguia taxas de dados de até 150 megabits por segundo. No N também surgiu o conceito de MIMO, que a gente vai falar aqui, que é o uso de mais de uma antena para transmitir e para receber dados. Então, além de ter uma capacidade maior de tráfego, utilizando a modulação 64 QAM, o sistema também conseguia ter mais antenas, aumentando assim a capacidade total de tráfego. Então, se eu conseguia 150 megabits por antena, com duas antenas eu consigo 300 megabits por segundo. Quando você vê um roteador 2.4 que tem duas antenas, ele é um roteador N 300 megabits por segundo. E o protocolo N previa também o uso de mais antenas, aumentando ainda mais a capacidade de tráfego para 450 e algumas implementações até 600 megabits por segundo, utilizando 4 antenas no 802.11n. O N, já em 2009, ali, né, essa norma já veio com previsão para o uso das duas frequências. Não é o mesmo dispositivo, mas o N pode ser implementado tanto no 2.4 quanto no 5 GHz. Existem roteadores nas duas frequências que operam com o 802.11n, tendo essa alta taxa de dados aqui. Além da modulação e da quantidade de streams, o N ganhou também o modo High Throughput, ou o modo 40 MHz. Lá atrás, no A, B e G,
a largura máxima dos canais era de 20 MHz. Aqui no N, ele pode ser de 20 MHz, mas ele ganhou também o modo de 20 mais 20 na sequência, que virou 40 MHz. Isso aumentou também a capacidade de tráfego. Então, lá em 2009, foi lançado o modo N, e esse N ficou aí por muito tempo, atendeu muito a nossa necessidade e atende até hoje a necessidade de muitos dispositivos. No entanto, a gente tem visto e a tecnologia tem evoluído de uma forma tal que os protocolos precisaram evoluir. Então, a tecnologia agora, ela partiu para a evolução em 5 GHz. Não existem estudos claros ou estudos sólidos de desenvolvimento de normas em 2.4 para um tráfego maior, mas existem uma evolução aí do sistema em 5 GHz para um tráfego maior, e essa evolução foi a criação lá pelo I3E das normas 802.11ac. O AC é um protocolo que utiliza também a faixa de 5 GHz, não utiliza mais o 2.4, então o dispositivo que é AC, a tecnologia AC é 5 GHz, pode até ficar na cabeça de vocês, pô, mas eu tenho um roteador AC que também funciona com 2.4. Sim, esses são roteadores dual band. Ele tem a tecnologia AC e tem também a tecnologia BGN. Ele tem duas tecnologias implementadas dentro do equipamento. Ele tem 2 rádios lá dentro. Então a tecnologia AC é somente 5 GHz. A tecnologia N pode ser 2.4 e 5. Então se o roteador é AC e tem 2.4, ele tem 2 rádios lá dentro implementando essas duas tecnologias. E isso veio por conta do, como eu falei, do crescimento das necessidades das redes. Então agora nós temos não só mais o computador e o celularzinho navegando na internet. Eu tenho o computador, o notebook, o tablet, a Smart TV, o videogame conectado com altas taxas de upload, câmeras, fotos, vídeos, transmissões ao vivo, como essa que a gente está fazendo aqui. Então, a necessidade de rede cresceu, os padrões Wi-Fi também precisaram crescer. No AC, o sistema ganhou, além de operar só em 5 GHz e ter ali a capacidade de utilizar o MIMO também, né, múltiplas antenas, múltiplas entradas e múltiplas saídas. Aqui no AC Wave One, que a gente chama, o AC primeira onda, lá de 2013, o sistema pode usar até 8 antenas simultaneamente, né? O rádio pode ter até 8 antenas. O sistema ganhou uma largura de canal maior, a gente vai ver aqui, os canais podem ser de até 80 MHz aqui no AC Wave One, e isso aumentou bastante a capacidade de tráfego, além também do aumento do índice de modulação, que agora não é mais só 64 QAM, é de 256 QAM, e nós veremos um pouco mais detalhes sobre isso. Depois, a evolução do AC não parou por aí, né? O AC Wave One, a somatória do tráfego com todos os streams, com todas as antenas e com a modulação máxima e a maior largura de canal, você pode ter até 1.3 gigabit de tráfego, né, utilizando o sistema. Já o Wave 2, que é a segunda onda, né, a segunda parte, uma evolução do AC, ganhou novos recursos, ganhou a possibilidade de utilizar canais agora de 160 MHz de largura. Existem recursos que são utilizados para distribuir o tráfego entre os clientes, como o Multi-User MIMO. Né? Até aqui, até o AC, o MIMO era somente com um cliente por vez. Agora no AC Wave 2 ou AC segunda onda de 2015, os dispositivos conseguem falar com mais de um cliente ao mesmo tempo. Então isso daqui é a linha do tempo da evolução do 802.11. Ele começou lá em 99 e veio evoluindo de acordo e por causa das necessidades de rede. Então, quando nós falamos do AC, vamos esquecer um pouco aqui agora o que é 2.4 e o que é N para baixo. Já vimos aqui que dispositivos que são AC, eles podem ter outra faixa de frequência, podem ter 2 rádios lá e ser um equipamento dual band, que vai ser compatível, vai compatibilizar, na verdade, o teu smartphone ou o teu celular com qualquer uma das duas. Se você tem um celular que não é AC e o seu rádio, o seu roteador, o seu equipamento é dual band, você vai se conectar nele em 2.4. Se você tem um dispositivo que é AC, o seu smartphone, o seu telefone, o seu computador vai se conectar nesse rádio
em AC. Então é importante entender que pode ter no mesmo equipamento as duas tecnologias, mas elas são tecnologias diferentes, o N e o AC. Então, falando propriamente do AC, a faixa de frequências é os 5 GHz. Qual que é a grande vantagem de usar os 5 GHz? Na verdade, há as grandes vantagens de se utilizar a faixa de 5 GHz. Primeira grande vantagem é a questão da interferência. O sistema 2.4 ele tem 11 ou 13 canais disponíveis, dependendo da localização, né, do país. São 13 canais disponíveis e esses canais em 2.4 eles compartilham, essa frequência ela é compartilhada com outros dispositivos. Por exemplo, forno de micro-ondas, telefone sem fio e outros roteadores também que operam em 2.4. Então são poucos canais em 2.4 e é difícil você fugir da interferência porque são poucos canais. Uma das grandes vantagens do AC, que opera em 5 GHz, é justamente a possibilidade de ter mais canais. Possibilidade não. O AC, o que é em 5 GHz, tem mais canais disponíveis. Consequentemente, eu tenho menos sobreposição e menos interferência autogerada ou interferência gerada por outros dispositivos. Então, uma das grandes vantagens é o uso da faixa de 5 GHz. Quando a gente vai aqui para a tecnologia C, se eu estiver utilizando canais de 20 MHz, eu posso ter até 20 canais não sobrepostos. O sistema pode ter canais no Wave 1, né, na primeira onda do AC, de 20, de 40, de 80 e no Wave 2 de 160. Porém, se eu tiver fixado lá meu canal de 20 MHz, eu vou ter muitos canais à disposição. Então, gero menos interferência e sofro menos interferência quando a gente fala da tecnologia em 5 GHz. E o AC permite um maior tráfego por conta das coisas que a gente vai ver aqui, modulação, quantidade de antenas e outros recursos. Porém, tem um detalhe importante, que o AC precisa de uma relação sinal-ruído melhor. Ou seja, para que o AC funcione bem, o dispositivo tem que ter uma relação sinal-ruído, ou seja, a diferença entre o sinal que ele está recebendo e o ruído tem que ser maior do que seria em 2.4. Isso acontece por conta do índice de modulação. Quando a gente vem para um tipo de modulação de 256 QAM, a relação sinal-ruído precisa ser melhor para que o sistema consiga identificar os símbolos corretamente. Então é importante entender que os 5 GHz tem vantagens, tem muitas vantagens, só tem o detalhe de considerar ali uma melhor relação sinal-ruído para que funcione bem. Além da questão da interferência, existe também, como eu falei, a questão da possibilidade do uso de mais frequências e gerar menos interferência e sofrer menos interferência de outros dispositivos. E também tem poucas aplicações que operam em 5 GHz, diferente do 2.4. Então, essa é a primeira grande vantagem aqui do AC. Outra grande vantagem, isso daqui já é algo mais específico do AC mesmo, a questão da interferência, o AN também tem essas vantagens, né? Não é só o AC, tudo que opera em 5 GHz tem essas vantagens que a gente viu aqui, porém, existem agora características que somente o AC proporciona. Por exemplo, equipamentos que operam em AN ou B e G, vamos lá para o 2.4, B e G e o A, primeiro protocolo lá de 99, eles têm a capacidade de utilizar canais de até 20 MHz de largura. Quanto maior a largura do canal, ou quanto menor a largura do canal, menos subportadoras, menos frequências o sistema utiliza para enviar símbolos, para enviar bits. Quanto maior a largura desse canal, maior é a quantidade de frequências que o sistema utiliza para enviar símbolos ou para enviar bits. Então, quanto maior a largura de canal, maior é a quantidade de tráfego que ele envia e que ele recebe. Vamos imaginar uma estrada. Se eu tenho uma estrada com 2 pistas, eu tenho um fluxo X de carros que trafegam numa velocidade tal. Se eu tenho uma pista agora com uma rodovia, uma estrada com 4 pistas e carros que trafegam na mesma velocidade, o meu fluxo de carros vai ser muito maior. Então imagine que cada uma dessas pistas seja uma das subportadoras aqui
da largura, né, do meu canal de 20 MHz. Quanto mais subportadoras eu tenho, mais informação eu mando no tempo, consequentemente maior é o meu throughput, maior é o meu bitrate, a velocidade de comunicação entre os dispositivos. Lá no A, B e G, a largura máxima era de 20 MHz. Depois veio o N com a proposta do high throughput, do aumento do tráfego, né? E aí como que ele fez? 4 faixas, tem mais subportadoras, uma capacidade maior de enviar dados. No AC veio também uma grande vantagem quando a gente fala de largura de canal. O AC Wave One, a primeira versão ali do AC de 2013, ele veio com a possibilidade do uso de canais de 80 MHz de largura. Isso significa que agora, em vez de ter só 2 pistas, dois caminhos, né? Na verdade não são 2, são dezenas de subportadoras em 20 MHz, eu tenho 4 vezes mais subportadoras em 80 do que eu tinha em 20. Eu tenho muito mais frequências aqui no 80 MHz, consequentemente eu consigo enviar e receber muito mais informação com o espectro maior e no mesmo tempo. Então o throughput do 802.11ac Wave One já dobrou, mais do que dobrou em relação ao 802.11n. E mais do que dobrou, a gente vai ver aqui o porquê, por conta da modulação que também mudou. Mas olhando a largura do canal do AC é o dobro do N. Já no AC Wave 2, o AC lá de 2015, né, a versão ali de 2015 do AC, que ganhou aí algumas vantagens, existe a possibilidade de canais de 160 MHz. Então agora o canal ele ocupa o espaço de 8 canais de 20 MHz. Tem 8 vezes mais, vou arredondar o número aqui, mas teria aproximadamente 8 vezes mais subportadoras para enviar símbolos. Consequentemente, eu tenho muito mais velocidade, mais do que 8 vezes mais o bitrate e a velocidade de um 20 MHz. Então o AC Wave 1 e o Wave 2 ganhou essa característica aí. O Wave 2 ele pode utilizar canais de 20, de 40, de 80 e de 160, tá? Ele não é somente 160, ele traz as tecnologias legadas também, as tecnologias anteriores. Tem uma outra grande vantagem aqui no AC Wave 2, que é a possibilidade do uso de canais não contínuos. Em 40 MHz, para aumentar a largura do canal ali, de 20, né? Eu tenho de 20 lá no N, no B e G. Se eu quero aumentar usando o N em 40 MHz, ele usa o que a gente chama de canal de extensão, 20 MHz para cima ou 20 MHz para baixo. O AC Wave 1 de 80 MHz, ele também faz isso, ele aumenta o canal para o lado dele. Então, se eu tenho um canal de 40 aqui, ele vai aumentar 40 para cá ou 40 para cá. Já no Wave 2, eu posso ter isso, aumentar, eu tenho um canal de 80, eu posso ter mais 80 para um lado e 80 para o outro, ou eu posso ter 40 numa faixa lá embaixo dos 5 GHz e 40 numa outra, 80 numa faixa lá embaixo e 80 numa faixa lá em cima. Então o sistema ele consegue minimizar o impacto da interferência, colocando metade do canal numa parte do espectro e a outra metade do canal numa outra parte do espectro. Isso é uma grande vantagem e só é possível no AC Wave 2. A gente até colocou aqui, podem ser 2 canais não contínuos de 80 MHz. Um lá em cima e o outro lá embaixo, para minimizar o impacto da interferência. E aqui a capacidade de dados é muito maior, como a gente vai ver aqui mais para frente, né? A taxa de bitrate aqui no AC Wave 2, utilizando todos os recursos, todos os streams, pode chegar a 6.9 gigabits por segundo. A gente vai entender o porquê disso lá na frente. Próximo ponto, próxima grande vantagem que o AC tem com relação ao N, 2.4 e 5 GHz, né, o AN ou BGN, é o índice de modulação. Do N para trás até o G, tirando o B, que operava em QPSK, do B até o N, o sistema, do A até o N, o sistema utilizava modulações de 64 QAM. O sistema utilizava modulação de 64 QAM. E aí, esse índice de modulação permitia taxas de dados de até, no N lá, utilizando um stream, né, taxas de até 150 megabits por segundo.
Já no AC, se eu fizer o mesmo comparativo, utilizando um stream, uma antena só, e colocar na modulação no máximo, tanto do AC quanto do AN, e na mesma largura de canal, o meu sistema, só por ter uma modulação de 256 QAM, que é o caso do AC, ele já tem um aumento de 33% na banda máxima. Então, se eu tenho um rádio N com 40 MHz, utilizando a modulação máxima e uma antena, e um AC com canal de 40 MHz, utilizando uma antena em modulação máxima, o AC vai ter já 33% a mais de banda. Então, só de ter uma modulação maior, que é o que o AC tem, tanto o Wave 1 quanto o Wave 2, ele já permite um aumento dessa banda em até 33%. O que seria o 256 QAM? São 256 símbolos enviados por subportadora. No 64 QAM, cada um desses símbolos carrega 6 bits por segundo. Já no 256 QAM, cada um desses símbolos carrega 8 bits por segundo. Então eu tive um aumento aí de 33% no índice na banda, né? Na banda máxima, por conta desse aumento dos bits transmitidos nos símbolos dentro da modulação. Todo o sistema que é AC, ele já tem uma velocidade maior do que o N, mesmo que usando a mesma largura de canal. Porque se estiver utilizando a modulação máxima, é claro, se estiver lá no alto índice de modulação, se o sinal estiver bom, a relação sinal-ruído estiver boa e o sistema escolher o índice de modulação mais alto, ele já vai ser mais veloz que o N, a tecnologia legada. Então, uma das grandes vantagens também aqui é o índice de modulação, que é maior no AC do que comparado ao N. Isso traz um aumento de banda também. Próximo ponto, nós falamos aqui que lá no N, lá atrás, no 2.4 e no 5 GHz, no AN, o sistema já previa a utilização do MIMO. MIMO significa múltiplas entradas e múltiplas saídas. Multi-input, multi-output. Significa que o rádio tem mais de uma antena. Mais de um fluxo espacial, como alguns chamam, special stream. Então, o rádio agora, lá no N, ele podia ter mais de uma antena. E cada uma dessas antenas enviando informações diferentes para o destino. Se eu tenho um access point com duas antenas, se comunicando com um cliente, com um celular ou com um computador, que também tem duas antenas, essa taxa de dados ela é dobrada, 150 vezes 2. Segundo o protocolo, né? Não é a taxa efetiva, mas de acordo com o protocolo eu tenho a taxa de dados dobrada, porque agora eu tenho dois caminhos enviando informações diferentes. É importante não confundir o MIMO com rádios full duplex, que vai transmitir por uma e receber por outra. Não, o MIMO pega toda a informação que ele precisa transmitir e divide ela pelos caminhos que eles têm. No N, eu poderia ter até 4 streams, até 4 antenas para transmitir e para receber informação. Já no AC, os dispositivos eles podem ter até 8 antenas para transmitir e para receber esses dados. Esse MIMO 8x8, que pode ser implementado nos equipamentos, aumenta a capacidade de tráfego máxima do access point. Cada uma dessas antenas vai poder transmitir uma taxa de dados. Então, eu somando aqui o bitrate de cada uma delas, eu aumento a capacidade de throughput do equipamento, do access point. Essa é uma das mágicas que o sistema faz para aumentar a taxa de dados, para chegar lá nos 6.9 gigabits por segundo que o AC permite. Então o AC, tanto o Wave 1 quanto o Wave 2, já podem utilizar o MIMO 8x8, até 8 antenas no access point. Nem todo fabricante implementa isso, porque existe uma questão custo a ser considerada na implementação do 8x8, mas a tecnologia já permite o uso de 8 streams espaciais ali, ou 8 antenas. Dentro desse conceito do MIMO, existe ali uma característica, né, que é importante ser falada aqui e que veio como vantagem no AC Wave 2, que é o Single User MIMO ou Multi-User MIMO. No AC Wave 1 para trás, no N e no AC Wave 1, no AC primeira onda ali, o sistema utiliza o MIMO, ele pode ter 8 antenas,
Ele pode ter 4 antenas ou ele pode ter 2 antenas, mas essas antenas elas falam somente com um dispositivo por vez. Então o Access Point ele nunca fala com mais de um smartphone ao mesmo tempo no Wave One e no N lá atrás que tem 2 ou 4 antenas. Então ele só fala com um dispositivo, depois ele fala com o outro, fala com o outro e assim vai. Não existe comunicação entre o AP e diversos clientes simultaneamente nesse protocolo. Isso a gente chama de SU-MIMO, ou Single User MIMO, ou MIMO de único usuário por vez. Por mais que eu tenha 50 dispositivos conectados no meu Access Point, ele nunca vai falar com mais de um ao mesmo tempo. Ele fala com um, depois com outro, com outro, com outro. Claro que isso é muito rápido, para a gente é transparente, parece que o Access Point está falando com todo mundo, mas na verdade ele está fazendo uma espécie de um pool ali, passando em um por um e transmitindo e recebendo informações. Já no AC Wave 2, que é a segunda onda ali de 2015 do AC, da tecnologia AC, pode ser implementado o Multi-User MIMO, MIMO multiusuário. Agora o Access Point ele pode falar com mais de um cliente simultaneamente. Se eu tenho ali um equipamento com 4 ou com 8 antenas, ele pode ter 2 antenas falando com um smartphone, 4 antenas falando com o outro e o resto falando com um outro dispositivo. Então é um MIMO multiusuário. O Access Point consegue, dentro desse protocolo, se comunicar com mais de um smartphone ao mesmo tempo. Isso aumenta drasticamente aí a capacidade de throughput do rádio. Em vez de ele utilizar todo o airtime, né, todo o tempo dele para falar com somente um cliente, não. Agora ele fala com mais de um ao mesmo tempo. Ele diminui a quantidade de streams para falar com aquele cliente, então em vez de usar 4 streams para falar com o cliente, ele vai usar só 2, porém ele não vai perder tempo com aqueles 2 streams falando com o outro. Isso aumenta bastante a capacidade de tráfego e o desempenho geral da sua rede, né, que utilizando o AC Wave 2, utilizando o Multi-User MIMO. Então é importante e legal conhecer esse conceito e esse diferencial aqui do AC Wave 2 para o AC Wave 1. No Wave 1, na primeira onda, ele funciona como no N, é um MIMO Single User ou único usuário que ele fala com um por vez. Já no Wave 2, ele vem com o multi-usuário. Existem outros recursos que fazem parte aqui do 802.11 AC Wave 2, né, dessa segunda onda. Um outro protocolo legal, um outro conceito legal que é importante entender e que traz uma grande vantagem e que de uma certa forma está associado ao Wave 2 é o beamforming. O sistema AC, ele já desde o começo, né, desde o N na verdade, ele pode utilizar esse conceito, mas no Wave 2 ele se torna um pouco mais vantajoso. O que é o beamforming? Beamforming é a capacidade do Access Point combinar o sinal de 2 antenas para direcionar esse lóbulo de radiação. Então a antena não se move para apontar o sinal para uma determinada direção, mas sim ele combina as subportadoras na mesma frequência, talvez com um atraso de fase entre 2 antenas ou mais antenas, para que aquele sinal saia direcionado para um determinado cliente. Quando eu não tenho o beamforming, o Access Point, as antenas transmitem o sinal para todos os lados. Geralmente são antenas omnidirecionais aqui nos Access Points corporativos, né? Ou se forem antenas direcionais, no caso de Access Points outdoor, ou de rádios ali para longa distância, ele vai transmitir sempre naquele ângulo. O feixe vai ser sempre naquele sentido. O beamforming, ele cria combinações de subportadoras para que esse sinal seja direcionado para o cliente que está com um nível de sinal ruim. Isso é um recurso interessantíssimo, pois aquele cliente que está muito distante, está com sinal baixo, o sistema, o Access Point, consegue direcionar e enviar um sinal para ele com uma força, digamos assim, com uma amplitude maior, otimizando e melhorando a comunicação desse cliente. Só é importante entender uma coisa. Quando o recurso beamforming está implementado, voltando um pouquinho lá para o N e para o MIMO Single User, o sistema ele usa 2 antenas, por exemplo, para transmitir informações diferentes.
Então ele aumenta a capacidade de tráfego quando eu tenho o MIMO. O beamforming, ele vai usar, por exemplo, duas antenas para direcionar esse sinal. Só que para que ele consiga fazer isso, o sinal transmitido pelas duas antenas tem que ser na mesma frequência, na mesma subportadora. Talvez com um pequeno atraso de fase para que consiga se fazer esse direcionamento. Então, aquele conceito, aquela ideia do MIMO, ela acaba se perdendo um pouco quando o dispositivo está utilizando o beamforming, direcionando o sinal para aquele determinado cliente, porque são sinais iguais que ele transmite pelas duas antenas. No entanto, isso vai aumentar o nível de sinal. O cliente que já está ruim, é melhor eu melhorar o sinal para ele, para que ele contenha um tráfego, para que ele tenha um tráfego melhor, do que tentar aumentar o bitrate ali, que não vai funcionar porque ele já está com um sinal ruim. Então o sistema entende isso. Está com um sinal ruim, vou utilizar o beamforming para direcionar para aquele cliente. Está com um sinal bom, eu uso aqui a taxa máxima de dados, o multi-user MIMO. Então é um conceito interessante, que é o direcionamento dos lóbulos da antena de acordo com a necessidade do cliente, onde aquele cliente está. Isso pode ser implementado, na verdade, poderia ter sido implementado desde o 802.11n, mas ele se tornou algo comum e algo interessante de se implementar no AC Wave 2 por conta da possibilidade do MIMO multiusuário. Então ele define que aquelas duas antenas vão falar com aquele cliente, ele usa o beamforming para falar com aquele cliente. Existem roteadores AC Wave 1 que têm também implementado o recurso do beamforming para melhorar também a taxa de dados, o nível de sinal para aquele cliente. Eu tenho aqui um resumo, né, do que a gente viu até agora, que são as diferenças e a capacidade máxima de tráfego dos sistemas, né? Só comparando para ficar mais claro para vocês verem. Nós temos ali, com canais de 20 MHz, o sistema 802.11n lá em 2.4 GHz. Com uma antena eu conseguia 72 megabits por segundo. Isso aqui falando do protocolo, tá? Não é o throughput efetivo, mas a gente considera aqui a taxa definida pelo protocolo. Então, com uma antena em 20 MHz são 72 megabits, com duas antenas 144, 3, 216 e 4, 288. Já com 40 MHz o N conseguia, com uma antena só, somente um stream espacial, conseguia 150 megabits por segundo, com duas antenas 300, 450 e 600. Já o AC, com 80 MHz, ele consegue mais do que o dobro do que o N. Por que ele consegue mais do que o dobro, sendo que eu dobrei a largura do canal? Porque existe também uma nova modulação de 256 QAM. Então, quando eu salto aqui do N para o AC, eu aumentei a largura do canal e também coloquei a modulação de 256 QAM. E aí eu tenho aqui 433 megabits por segundo com uma antena no AC Wave 1 em 80 MHz, ou no Wave 2 também com 80 MHz. Eu tenho com dois streams, com duas antenas, 867 megabits por segundo. Alguns roteadores, eu acho que a maior parte dos roteadores mais voltados para o residencial possuem duas antenas hoje. E aí, se você olhar no datasheet desse equipamento, ele aparece lá, roteador 1.200 megabits por segundo, 300 em 2.4 e 860 em 5 GHz, porque ele tem duas antenas e utiliza o AC de até 80 MHz, é um AC Wave 1 com duas antenas. Eu posso ter esse AC Wave 1 com três antenas, 1.300 megabits por segundo, ou um AC Wave 2 com 80 MHz com 1.300 megabits por segundo, e quatro antenas 1.733 megabits por segundo e com 8 antenas 3.4 gigabits por segundo, utilizando 80 MHz de largura, 256 QAM e 8 antenas, 8 streams espaciais. Não é possível ter uma comunicação entre um smartphone e o roteador em 8x8. Você vai ter um 4x4 ali. Então não dá para ter 3.4 GB de tráfego entre o seu smartphone e um roteador. Mas a capacidade máxima de tráfego do roteador é 3.4 GB, somando o tráfego que ele está enviando para todos os clientes simultaneamente. E já no AC com 160 MHz, o AC Wave 2, em 5 GHz também,
Com uma antena, o sistema já consegue taxas de até 867, com 2 antenas 1.700, com 3 antenas 2.6 GB, com 4 antenas 3.4 e com 8 antenas, roteadores conseguem até 6.9 gigabits por segundo de tráfego, utilizando todos os recursos do Wave 2, 160 MHz, modulação de 256 QAM e as 8 antenas. Legal ver isso daqui, que mostra pra gente por que os equipamentos conseguem, né? De onde vem aquela especificação dos fabricantes de 3 GB, de 1.200 MB, de 867 MB. Vem daqui, vem da escolha da modulação ou da forma do uso da modulação, vem da largura do canal e da quantidade de antenas que o dispositivo possui. Além disso, além dessas características que a gente viu de largura de canal que o AC tem em relação ao N, de modulação e de multi-user MIMO, no caso do AC Wave 2, existem também outros protocolos do 802.11 que podem ser implementados aqui no AC. Um deles é o 802.11k. Na verdade, esses três aqui eles formam meio que um conjunto que eles têm um objetivo em comum. A ideia deles é promover a transição do smartphone ou do dispositivo que está conectado, não só o smartphone, do computador ou de qualquer dispositivo que esteja conectado ao AP, promover essa transição de uma maneira mais eficiente possível. Então, o K, 802.11k, é um protocolo que serve para troca de informações entre os access points e os clientes. Esse sistema ele cria uma lista nos access points disponibilizada para os clientes, para os dispositivos, de quais são os access points vizinhos. Então eu tenho ali o meu smartphone conectado a um AP que utiliza 802.11k. O meu smartphone vai ter uma lista de todos os APs que estão perto. Na hora de fazer a transição para um novo AP, ele já sabe qual que é o AP que está ali na redondeza, qual que é o canal, quais são as características desse AP. Isso facilita a transição do meu smartphone, a troca, né, ou roaming. A gente vai falar um pouco mais sobre roaming aqui, mas ele facilita o roaming entre o meu smartphone ou o dispositivo que está conectado ao AP, num AP, para outro AP, através dessa lista de APs vizinhos que ele cria. O V é um conceito que tem uma certa relação também com o anterior e que os dois em conjunto ali trazem uma grande vantagem ali na hora de fazer o roaming, né? Eu vou já falar do roaming aqui. Quando a gente fala de roaming, é um tema um pouco, às vezes, polêmico em alguns casos. Roaming, o termo roaming significa a transição de dispositivos, veio lá da telefonia celular, a transição de um telefone de uma rede nativa para uma rede visitante. Então, quando você sai de uma rede, seu telefone, e vai para uma outra rede visitante, uma rede que não é a sua, você faz o roaming, você troca de rede. Isso é o roaming. Quando você troca de células e na mesma rede, você faz o handoff, ou handover, ou a transferência. Então você trocou de um AP para outro, ou de uma herb no sistema celular para outra, você está fazendo o handoff. Quando você troca de uma rede para outra, você está fazendo o roaming. Aqui no Wi-Fi, trocar de um AP para outro na mesma rede seria o handoff, e muitos usam esse termo handoff. Só que o termo roaming ele é muito utilizado e é muito difundido, então falar roaming ou falar handoff, quem está no mundo de Wi-Fi entende a mesma coisa, porque nós não estamos falando de telefonia celular, estamos falando de Wi-Fi, então roaming ou handoff entende-se a mesma coisa. Conceitualmente são coisas diferentes, mas na prática, na terminologia, acaba servindo para as duas coisas. Então aqui o KV, o V, ele serve também para ajudar essa transição e esse roaming ou esse handoff dos dispositivos. Só que agora o V utiliza eles trocam informação, os access points, e eles eles apresentam qual que é o tráfego e a ocupação de cada um dos access points. Então vamos imaginar que eu tenha dois access points aqui, um que está próximo do meu telefone ou do meu computador, só que ele está com o tráfego muito alto, e eu tenho um outro que está um pouco mais distante, só que ele está livre, ele tem pouco tráfego ali. Então o sistema ele indica para o meu smartphone, ele dá uma dica para ele, ó,
tem um outro AP que está um pouco mais longe, está com um sinal um pouco pior, só que o tráfego lá está mais livre, você pode ir para lá, você pode trocar essa rede. Então o V cria informações ali de ocupação dos access points, diferente do K, que mostra uma lista somente de vizinhos, o V mostra informação de tráfego entre dos access points e facilita a escolha do dispositivo na hora de fazer o roaming. E o R é o FT, ou Fast Transition. O FT ele permite que o smartphone ele se comunique com mais de um AP durante o processo de transição, durante o processo de roaming. Então ele inicia a comunicação com um novo AP antes de encerrar a comunicação com o AP que ele já está conectado. Isso promove uma transição suave, uma transição que a tua aplicação ali praticamente não é afetada. É uma transição com uma taxa ali, um tempo muito curto, e isso não impacta transmissões de voz, transmissões de streams, porque o dispositivo não perde pacotes. Como ele se comunica com os dois, não existe aquele tempo de desassociação e associação novamente a um novo AP. Ele fala com os dois, ele já vai trocando informação com o outro AP, ele já não precisa mais autenticar, cair de um e autenticar no outro, se eles tiverem as mesmas configurações, ele somente faz uma transição rápida. Por isso que o sistema se chama FT, ou Fast Transition, né? Inicia o processo antes de desconectar do AP que ele já está conectado. Só é importante aqui nesse ponto a gente não confundir com implementações proprietárias que alguns fabricantes têm para resolver um determinado problema, que é o SCA, ou Single Channel Architecture, que é uma arquitetura de um único canal. Alguns fabricantes implementam métodos de roaming que você vai ter o mesmo canal em todos os APs, e aí, como se fossem todos os APs um único, e aí você faz a transição. Na verdade, você não faz transição, para o teu dispositivo é como se não fosse uma transição. Você é como se estivesse sempre no mesmo AP. O problema do SCA, ou do Single Channel Architecture, é que todo mundo tem que estar no mesmo canal, não dá para fazer o reuso de frequência. É importante considerar e conhecer um pouquinho ali sobre o SCA, é o Single Channel Architecture. Aqui tem um outro resumão aqui do que a gente falou, é um resumo das tecnologias, né? Nós já falamos aqui o A 20 MHz, B 20 MHz, o G 20, o N 2040, o Wave 1 AC 2040 e 80 e o AC Wave 2 2040, 80, 80 mais 80 separados ou um canal contínuo de 160, frequências de 5 GHz lá no A, 2.4 no B e no G e no N, e o N também pode operar em 5 GB, e o AC para frente agora 5 GHz. No N eu posso usar até 4 antenas, no Wave 1 e no Wave 2 8 antenas, 8 fluxos espaciais, e a modulação muda aqui do N para o AC, mudando para 256 QAM e tendo aquele aumento que a gente viu ali de 2 símbolos por subportadora no tempo, aumentando 33% o tráfego, né? De 6 símbolos em 64 para 8 símbolos em 256, aumentando o bitrate máximo ali do dispositivo. Então, interessante entender, interessante para que a gente consiga entender, na verdade, melhor a tecnologia C, a gente tem que fazer esse retrocesso. A gente precisa olhar para trás, entender de onde veio o Wi-Fi e para onde está indo o Wi-Fi e onde chegou o AC, a tecnologia C, aumentando aí a capacidade de tráfego entre os dispositivos. A gente separou aqui algumas perguntas frequentes, né, que os clientes têm quando se fala de tecnologia AC, para dar uma clareada aí nas principais dúvidas de vocês. Pergunta 1. Mas se é possível ter 6 gigabits de tráfego, por que muitos roteadores possuem somente 867 megabits em AC? Por causa da quantidade de antenas. Eu já falei ali. Quando eu tenho 2 antenas em AC Wave 1, eu tenho uma taxa máxima de dados de 867 megabits por segundo. 2 antenas com canais de 80 MHz no Wave 1. Então, roteadores que têm 867 megabits por segundo, eles têm somente 2 antenas em 5 GB, né, no AC, e usam
somente até 80 MHz de largura, isso quando tem duas antenas. Então é por causa da quantidade de antenas, e essa quantidade de antenas aumenta o custo do produto. Então, às vezes, para o fabricante é melhor desenvolver um produto mais em conta, com menos antenas e que já atende à necessidade dos clientes. Só é importante frisar aqui também que a maior parte dos roteadores que tem AC são dual band. Então ele vai ter 867 MB em AC, mais os 300 ali do N em 2.4. Isso dá 1.200 e tantos megabits por segundo. Quase 1.200 megabits por segundo de tráfego. Então é importante entender que eles são geralmente dual band. Pergunta 2 aqui. Para utilizar a tecnologia AC, eu preciso adquirir algum equipamento novo? Sim e não. Bom, se o teu smartphone ou a tua rede for composta somente de dispositivos BGN ou N e você quiser utilizar recursos da tecnologia AC, você vai precisar de dispositivos que tenham o AC também. Como eu falei na pergunta anterior, a maior parte dos roteadores são dual band. Então, se você tem somente dispositivos 2.4 e coloca um roteador dual band, os teus dispositivos continuarão conectados ao Wi-Fi, só que em 2.4. Eles não utilizarão o recurso do AC em 5 GHz. Para utilizar o AC, o seu dispositivo precisa também ser compatível com a tecnologia AC. Mas eu friso mais uma vez que é importante entender que a maior parte dos roteadores são dual band. Então, às vezes o cliente compra um roteador AC, ele tem um smartphone que é só N e ele está navegando achando que está navegando no AC, mas na verdade ele está navegando em 2.4 GHz, ele não está utilizando a tecnologia AC do equipamento dele. Equipamentos AC possuem maior alcance? Quando eu olho para o conceito de radiofrequência e analiso as duas frequências de 2.4 e de 5 GHz, o 2.4 tem uma capacidade maior de transpor obstáculos. Então, na mesma potência, se eu tenho dois equipamentos com a mesma potência, o sinal do 2.4 GHz ele vai se propagar, ele vai vencer as barreiras com uma maior facilidade, ele vai ter um alcance maior. Então, a frequência de 2.4 permite um alcance maior. Por outro lado, então, resumindo, né, a área de cobertura de um equipamento 2.4 é maior. Mas, por outro lado, a capacidade de tráfego dos 5 GHz é muito maior. Então, é uma escolha. Eu posso ter o sinal chegando mais longe com uma velocidade baixa, ou eu posso ter o sinal chegando um pouco mais perto, só que com uma capacidade de dados muito mais alta, que é o que o AC permite. E por que eu preciso ter uma célula menor quando eu vou para o AC? Por conta dessa dificuldade do sinal de transpor barreiras e também por conta da modulação. Maiores índices de modulação necessitam de melhores SNRs, de uma melhor relação sinal-ruído. E para isso eu tenho que receber um sinal melhor no meu smartphone ou no meu dispositivo para que eu tenha um melhor SNR. Então as células ali em AC, elas geralmente serão menores, porém a capacidade de dados, de transferência de dados do AC vai ser muito maior do que o 2.4 GHz. E uma outra pergunta aqui, é fundamental ter uma controladora externa para usar a tecnologia AC? Preciso de um hardware externo para que eu use a tecnologia AC do meu smartphone, do meu Access Point? Não. A tecnologia AC ela vem implementada dentro dos rádios e os rádios eles têm os protocolos que a gente viu aqui, o K, o VR, existem outros, existe a largura do canal, o protocolo está implementado dentro do Access Point. Porém, eu posso ter controladoras, sim, físicas ou softwares trabalhando por trás ali em equipamentos, em máquinas ou em hardwares específicos, ajudando os equipamentos no gerenciamento. No nosso caso, por exemplo, a gente tem o WiseFi, que é um sistema de gerenciamento centralizado de access points. Esse sistema ele ajuda na configuração dos access points, dá para configurar dentro dele o nível de sinal mínimo do AP, dá para fazer diversas configurações ali para otimizar a minha rede wireless. Então, o access point, ele não precisa necessariamente de uma
controladora, mas você pode utilizar uma controladora se você quiser. Quando a gente fala do AC, nós estamos falando de um protocolo do I3E implementado na camada 1 e 2 dos Access Points. Mas dá para usar controladoras ali por fora também. Existem outras questões aqui, outras perguntas que a gente coletou ali na hora para responder para vocês. A gente pegou ali na página, ali na telinha de vocês, da página de cadastro ali no nosso webinar, pegamos algumas perguntas e vamos responder aqui agora. Então a gente pegou aqui a pergunta da Thaís Nascimbem. Thaís Nascimbem perguntou se o beamforming é configurável, se eu consigo configurar esse recurso dentro do sistema. Eu consigo ativar e desativar. Eu não consigo dizer características para que o sistema escolha um cliente ou escolha outro cliente. Não, eu ativo o beamforming e o sistema já se comunica e já procura a melhor combinação das subportadoras para transmitir para os clientes que estão com um sinal ruim. Então não dá para configurar o beamforming, mas dá para ativar e desativar na maior parte dos access points que tem esse recurso. Tem uma outra pergunta aqui do Castilho Bressan. Eu consigo colocar telefones IP com câmeras IP nesse tipo de rede? Com certeza. Porém, tem só um detalhe, o telefone IP ele é um dispositivo de rede como qualquer outro, que usa a rede para transmitir dados, que é a voz codificada em bits ali, transmitindo na rede dentro dos protocolos Ethernet ou Wi-Fi. Para que você use um telefone IP ou uma câmera IP também na tecnologia C, a tua câmera ou o teu telefone tem que ter a tecnologia. Se você quiser, por exemplo, conectar o telefone diretamente no roteador ou no access point Wi-Fi, o seu telefone tem que ter o Wi-Fi e tem que ter o AC, assim como vale para os smartphones, para os dispositivos, né? Para que o meu dispositivo use a tecnologia AC, ele tem que ter o protocolo AC ali. Então, para que o seu telefone se comunique com o access point via AC, via wireless, ele precisa ter o protocolo. Ou a sua câmera também, se a sua câmera for uma câmera Wi-Fi, para que ela use a tecnologia AC, ela tem que ter a tecnologia AC embarcada nela. Só que aí vale mais uma vez falar sobre o conceito de dual band. Nós temos câmeras hoje, que são câmeras Wi-Fi, a nossa linha MIBO. Ela é Wi-Fi, ela é Wi-Fi 2.4 GHz, não é AC ainda, mas ela se conecta com os nossos roteadores que são AC, porque os nossos roteadores AC são dual band. Ela se conecta no nosso roteador via 2.4 GHz. Então, para usar o recurso da tecnologia AC, o dispositivo conectado lá tem que ser AC. Falando de telefones IP e de câmeras IP, se você quiser utilizar eles no cabeado, você não vai usar o AC, você vai usar lá o protocolo Ethernet 802.3 alguma coisa. Você já não vai mais usar a tecnologia AC se for via cabo. O AC só vale em comunicações via wireless. O Júnior Souza, falando de espectro, no canal 80 pega mais, no canal de 80 pega mais frequência? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Quando a gente fala de canais, de largura de canal, eu estou falando de ocupação do espectro. Então, se eu tenho canais de 20 MHz, o meu sistema está ocupando 20 MHz de um espectro tal. Vamos imaginar que eu tenho um espectro lá de 200 MHz. Um exemplo, tem um espectro livre de 200 MHz. Se eu estou usando um canal de 20, eu estou ocupando 20 desse espectro. Se eu estou usando um canal de 40, eu estou ocupando 40 desses 200. Então, eu tenho uma ocupação maior. Se eu estou usando canais de 80 MHz, eu tenho uma ocupação maior. Se eu estou usando canais de 160, eu tenho uma ocupação maior. Então, quanto maior a largura do canal, maior é a ocupação do espectro e, consequentemente, menos canais disponíveis, não sobrepostos, eu vou ter ali no sistema. Então, é um compromisso, né? Eu aumento a largura do canal, aumento a banda, aumento a capacidade de tráfego, só que, no final das contas, eu diminuo a quantidade de canais disponíveis no espectro. Isso vale do 20 para o 40, do 40 para o 80, do 80 para o 160. Então, ocupa, sim, mais um pedaço maior do espectro quando a gente fala de 80 MHz. Só que o tráfego também aumenta e muito, a capacidade de tráfego aumenta e muito. E o Júnior César Mendes,
Posso comprar um roteador AC de uma outra marca, não, um AC multi-user, desculpa, e ter o benefício multi-usuário? Se os clientes forem somente A, não. Se você comprar um roteador multi-usuário, ele vai se comunicar com um dispositivo que seja AC. O A é um protocolo lá atrás. Então, o dispositivo que ele é AC MU-MIMO, ele vai se comunicar com clientes que são AC. Ele não vai se comunicar com equipamentos que sejam somente da tecnologia legada lá atrás. Então, o sistema ele vai precisar utilizar, ser compatível, né? Falar ali com dispositivos que tenham os mesmos protocolos para que você consiga obter o máximo ali da tecnologia multi-usuário. E eu tenho uma outra pergunta aqui também do Genivaldo Rocha, que está ali na página também. Essa é uma pergunta de alguns dias atrás. O AC é apenas um conceito lógico para novos softwares, aplicativos e protocolos, ou envolve também conceitos de hardware, assim novos equipamentos? Em qualquer dos casos, os equipamentos existentes padrão poderão receber alguma atualização de firmware para serem compatíveis com o AC? Não. Existe sim uma mudança de hardware, não existe a possibilidade de você pegar um roteador 2.4, um roteador N e atualizar o firmware para ele ser AC. Não, o roteador, para que ele seja AC, ele tem que ter a construção AC mesmo, né? Ele tem que ter o hardware AC para que você consiga utilizar a tecnologia. Não dá para atualizar o firmware, é uma questão de software só. Envolve a questão de hardware, nós vimos aqui a possibilidade de usar canais de 80 ou de 160 MB, a possibilidade de usar canais, de usar índices de modulação maior. Isso está diretamente relacionado ao hardware mesmo, a construção física do equipamento, ok? Então, se vocês quiserem deixar mais dúvidas, a página vai continuar valendo lá. O bate-papo agora do YouTube ele encerra, mas a landing page continua ali, a gente vai responder ali as questões que ficaram pendentes. Eu peço para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Wi-Fi em 2.4, nós fizemos já um webinar falando aqui de boas práticas para a construção de redes Wi-Fi. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é um webinar do ano passado. Nós falamos sobre desenvolvimento de redes em 2.4 e nós temos também outros diversos conteúdos de diversos segmentos aqui na nossa playlist e também no nosso portal treinamentos.intelbras.com.br. Então, acompanhem a gente aí aqui no nosso canal e no Facebook e nas redes sociais e também no nosso portal de treinamentos, que a gente tem bastante informação, bastante conceito interessante para passar para vocês, ok? Valeu e até mais.